Aceite no seu lugar, seja bem-vindo ao Projeto Betel. Que Deus dê graça sobre você, sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos felizes, porque saímos, ainda estamos no clima da conferência, Betel, 19 anos, unidade. Nós vamos girar a página, mas vamos continuar ainda assim, meditando. E como faz os animais herbívoros, nós vamos continuar assim, ruminando essa palavra para a glória do nome do Senhor. A página vai virar, porque 18, 19 e 20 de novembro tem encontro com Deus. E nós vamos para o último encontro com força, né? Para a glória do Senhor. Vamos fazer o maior encontro desse ano, eu creio. Mas enquanto estamos lá, que essa chama do nosso coração possa permanecer acesa para a glória do Senhor Jesus. Aliás, nós estamos entrando na época, vai começar aí daqui a pouco o verão, aonde os cânticos têm que ser trocados. Agora o negócio é faz chover, né? Rio de Deus, desce fogo, deixa queimar. Isso a gente deixa para o inverno. No inverno o fogo queima, no verão a chuva de Deus, os rios de Deus vêm sobre a vida dos crentes, para que nós possamos desfrutar de tempos abençoados na presença do Senhor. Espero que todos tenham votado, debaixo aí cada um da sua consciência e na direção de Deus, se for o caso, e que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, sobre a sua família e sobre todos nós nesse pleito e nos próximos anos, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: um coração vigilante. Eu ia chamar de valente, mas eu acredito que você tem um coração valente. Talvez você tenha um coração desinformado, talvez um coração não preparado, talvez um coração disperso. Então preciso chamar a sua atenção para que você possa desenvolver no seu coração o coração vigilante. Vigilante é aquele que vigia, onde Ezequiel diz que existe o atalaia, e o atalaia fica vigiando, né? Ele é o cara que vigia para quando o inimigo vem, ele dá o grito de socorro, o grito de atenção, enfim, tocar a trombeta para que o exército se prepare. O seu coração precisa ser um coração vigilante. Por quê? Porque o coração é a terra, e nós temos falado muito a respeito de semente. A semana passada eu ministrei muito sobre isso, e assim, a semente é a palavra. A principal semente de Deus é a sua palavra, promessa, declaração. É disso que a terra foi feita, é por isso que o mundo existe, é por isso que nós estamos aqui, por conta da palavra, da declaração. Se você nasceu é porque em algum momento, antes do seu pai copular com a sua mãe, ele deve ter dito para ela alguma palavra que a conquistou. Isso uniu o casal, formou uma família. São palavras, a palavra de Deus ela é poderosa, e quando ela sai da boca do profeta, quantos profetas eu tenho nessa noite? Quando a palavra de Deus sai da boca do profeta, mais poderosa ela se torna. Diz amém. Então nós vimos muito a respeito disso. A importância de guardar as sementes em boa terra. A terra é o coração. E o coração recebe as sementes como uma boa terra recebe o grão de trigo, de milho, de feijão, ou seja lá qual for a plantação que está sendo feita. Mas a verdade é que muita gente perde as suas sementes nos primeiros dias. Em até uma semana, praticamente todas as sementes semeadas há uma semana atrás, quando foi a nossa conferência, já se perderam no seu coração. Domingo foi um dia, sobretudo domingo, todos os foram, mas um dia muito profético, onde nós vimos, pelo menos alguns viram e outros ouviram, todos ouviram, o derramar de Deus, das janelas abertas. Por quê? Porque Deus estava dando a bênção? Não, Deus estava dando a bênção em forma de semente. Eu quero um carro novo, Deus não vai botar uma Ferrari na sua porta, mas Ele vai colocar formas de você a conseguir semente. Sempre é através de semente, entenda isso. A única coisa que não é semente é Bolsa Família, que perpetua a pobreza. Aliás, a Bolsa Família de Deus funcionou no tempo de deserto, quando Ele mandava o maná, as codornizes. Mas quando o povo entrou na terra da promessa, eles tinham que aprender a plantar e a colher. Porque a provisão de Deus sempre foi em cima do trabalho. Semeia, planta e depois colhe. E a promessa de Deus para a nossa geração é que o tempo
da colheita e o tempo da semeadura, eles iriam se juntar. Antes de você terminar de colher, né, já estava precisando plantar de novo. Por quê? Porque os seus celeiros ficariam cheios e transbordantes de tudo aquilo que foi plantado. E Deus não deve nada a ninguém, Isaías já disse isso, porque a semente de Deus é palavra, e você, com a terra boa do seu coração, pode transformar essa palavra que você recebe da parte de Deus em muitas coisas, em uma família abençoada, em saúde para o seu corpo, em uma mente abençoada e sadia, em provisão e prosperidade financeira. A diferença está justamente o que você faz com a semente. E a maioria das sementes, elas são dispersas. Por quê? Porque você nem ouve, por displicência, por distração, por negligência, por desinteresse, porque está no celular vendo o resultado da eleição, aí uma palavra foi liberada e você está vendo quem está na frente, qual time está ganhando, quem fez o gol, se vai ser campeão, e já perdeu a palavra que era para você foi liberada naquele momento, naquela hora. Uma palavra, quantas? Uma palavra pode mudar a história da sua vida. Não se distraia, não venha para o culto com outras expectativas, tenha outras expectativas em outro tempo, em outro lugar, ou então não vem, porque perde seu tempo. Deus quer liberar a palavra, e nós estamos ministrando para uma igreja que vai viver no sobrenatural, onde não haverá nem pobres e nem doentes, mas isso só vai acontecer quando essas sementes brotarem no coração que é terra boa. E eu quero mudar a matemática do céu. Se a matemática do céu fala em 1/4 ou 25%, eu quero liberar que essa igreja, ela vai crescer e vai prosperar com sementes abençoadas, a 30%, a 40%, a 50%, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso, digam amém. Amém. Abra comigo então a sua Bíblia, quem tem Bíblia, quem não tem acompanha, Lucas capítulo 2, versículo 19, diz assim: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Maria recebeu muitas palavras do anjo Gabriel. Domingo passado os anjos estiveram aqui e derramaram muita quantidade de bênção, de palavra, de semente sobre a sua vida. Pergunta para quem está do seu lado, o que você fez com elas? Porque se você já se distraiu, o ladrão já levou. Se você desanimou, o sol já queimou. Mas se ela continua no seu coração, Deus vai fazer ela prosperar a 30, a 60 e a 100 por cada unidade. E eu queria chamar a atenção para esse versículo, porque tem muitas palavras importantes, eu vou me deter um pouquinho neles. Primeiro diga assim, Maria. Quem é Maria? Ah, é a mãe de Jesus, mas Maria aqui, ela representa cada um de nós. Então diga assim, Maria, sou eu. Então Maria é você, qual o seu nome? Pois é, então... Diz o nome? Guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Então a primeira coisa importante aqui é saber quem é a pessoa. Diga, sou eu. Espero que seja em nome de Jesus. Então a segunda questão aqui é guardava. Fazia o quê? Não desprezava, não jogava fora, não dispensava, guardava. Do que você se lembra da última semente que foi plantada no seu coração? Se não se lembra nada, você pode ser Maria, mas simplesmente você não guardou, já perdeu a semente. Então guarde. Se tem ela guardada, providencie para que o solo não seja um solo de terreno pedregoso e nem que você fique cercado por espinheiros. Espinheiros são gente ruim, que às vezes é da sua família, mas só coloca você para baixo e diz que você não vai conseguir conquistar absolutamente nada daquilo que Deus prometeu para você. Espinho na carne de Paulo, perseguição, é disso que eu estou falando. Então Maria é uma primeira palavra que pode ser o seu nome, a segunda é guardava, a palavra precisa estar onde? Guardada, ela tem que ser guardada. A terceira é a própria palavra, porque a palavra é a semente. Então, você guarda muitas palavras no coração. Se alguém lhe ofender, o discurso usual é, já levou para o coração, hein? Porque quando alguém ofende ou faz uma gracinha, ou faz uma ironia, seja lá em que sentido for, até das coisas mais tolas e fúteis da vida, o indivíduo logo guarda no coração e posta na rede social. Vomita aquilo que está onde? Dentro do seu
E aí não admira que não tem palavra nenhuma de Deus no coração, porque está guardando futilidade, inutilidade. Tem algum crente aqui que está me entendendo? Então a palavra é semente. E o que você faz com a palavra? Maria meditava. Meditar para o animal é ruminar. Ela desce, ela volta, mastiga de novo, engole de novo, mastiga de novo, engole de novo, um estômago, 2 estômagos, 3º estômago. Então essa palavra, essa semente que brotou do seu coração, ela precisa de meditação, precisa pensar nela, precisa meditar sobre ela. É uma palavra de Deus que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida. E o que nós fazemos? Pensamos no problema, pensamos na dificuldade, gastamos toda a nossa energia orando. Orando é ruim, orar é ruim, pastor. Orar não é ruim. Mas tem uma hora que a oração deixa de ser necessária e precisa haver uma atitude, uma ação contundente, forte. A não ser que você seja muito poderoso na oração, que Deus vai fazer para você. Mas não acredito muito nisso. Porque Deus não faz, Ele usa pessoas para fazer. Então tem uma hora que você tem que agir. E agir como? Se você não medita, se você não pensa, só pensa na dificuldade, na doença, na dor, na infertilidade, na futilidade, na incapacidade e na escassez. Triste é uma igreja, triste é um crente que trabalha baseado a sua vida sempre na escassez, nunca vai ter nada, nunca vai prosperar. Acha que a sua família é pequena ou é medíocre, não vai conseguir, e não vai mesmo. Porque o seu medo te alcança. Mas quando você tem uma palavra de Deus e medita nela, você vai ver que as coisas de Deus vão mudar a sua história. Diz amém. Tem algum crente aqui? Então vamos ler novamente, vocês vão ler enquanto eu tomo água. Vamos lá? Uma prova que nós podemos fazer é no meio da conferência toda. Que palavra sobrou no seu coração? Se você está buscando e está pensando, mesmo que você tenha guardado, você guardou ela lá no fundo e não meditou mais nela. Deixou ela lá para meditar no problema. E não admira que a bênção de Deus não chegue na sua vida e na sua casa. Diz misericórdia. Mas vamos continuar então. E debaixo desse pensamento de um coração vigilante, e vamos ver aquilo que Maria guardou e como Deus usou ela, mudou a vida dela. Eu quero dizer que Maria é você, né? No hebraico é Miriam, ela é você. Lucas capítulo 1, versículos 28 e 30, diz assim: Gabriel apareceu a ela e lhe disse, mas o anjo não apareceu para mim, pastor. Apareceu. A cada culto eles estão aqui derramando palavras, só que eles falam através da boca do adorador, do louvor, da oração, do pregador. Ele está liberando palavra, ele apareceu para você, você que não está ouvindo. Então Gabriel apareceu para ela e lhe disse, alegra-te, mulher favorecida. E essa expressão ela é muito marcante, ela é muito poderosa, porque não exalta a mulher, mas exalta o favor. O que é uma pessoa favorecida? É uma pessoa que recebe graça da parte de Deus. E favor é algo que não se merece. Não se pode olhar para Maria e dizer que ela merecia tudo aquilo que recebeu. Isso é importante por quê? Porque muitas das coisas que nos impedem de desfrutar do favor de Deus é justamente achar que nós não merecemos. O favor de Deus, ele é favor justamente porque ele é entregue para pessoas que não merecem. Favor é presente não merecido. Deus escolheu Maria por quê? Porque ela era melhor do que alguém? Não, mas porque ela tinha fé. E Deus sabia que aquela mulher guardaria e meditaria naquelas coisas até que cada uma delas fossem geradas pelo poder da palavra, que é uma semente na vida dela. Quantas palavras Deus liberou na sua vida? Que semente está sendo germinada aí? A palavra que foi liberada sobre Maria é que um bebê nasceria dela. Mas qual é a palavra que está sendo germinada no seu coração? Pode ser um bebê, mas pode ser outra coisa, outra situação, outra circunstância, uma cura, uma provisão, um ministério, algo extraordinário da parte de Deus. Eu venho para cá todo culto das 5h30 e digo, Senhor, quando é que eu vou ver aquelas cadeiras cheias? Outro dia o Espírito Santo falou para mim, cuidado, tem gente que trabalha contra. Mas eu quero dizer que maior e mais poderoso é aquele que está em mim do que aquele que está por aí. E nós vamos ver esse culto prosperar e crescer para a glória do nome do Senhor Jesus.
Diz amém, irmão? Ou não diz. Porque o sim eu já tenho. O amém depende de cada um de nós. Alegra-se, mulher favorecida. Por quê? Porque o Senhor é com você. E por que nós devemos nos alegrar sempre? Alegrai-vos sempre no Senhor, disse Paulo, porque o Senhor é comigo. Independente da circunstância, do problema, da situação, o Senhor sempre é comigo. Eu sou favorecido, não é porque eu mereço, mas é pelos méritos do Senhor Jesus. Ele venceu, Ele conquistou, eu estou nele, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então sim, eu mereço em Cristo, sim, eu sou justo em Cristo, sim, eu sou favorecido nele. E não tem dificuldade nenhuma em dizer isso, e falar sobre essas coisas. Então a primeira de todas as sementes que você precisa reconhecer é o favor de Deus na sua vida. E se você não consegue ver favor de Deus na sua vida, é porque tu não está conseguindo receber semente nenhuma. Esse solo desse coração endurecido, coração de pedra, precisa ser arado, para que a glória de Deus possa se manifestar na sua vida. Por mais que possa parecer estranho, no dia da maior angústia, a palavra de Deus para você sempre vai ser alegre-se. Alegre-se porque você é alvo do amor de Deus. Assim como Maria, não olhe para a sua incapacidade, para os seus problemas, para as suas dificuldades, e muito menos se compare com outras pessoas. Não se compare com outro líder, não se compare com outro pai de família, não se compare com outra pessoa, nunca se compare a ninguém, porque você é único. E Deus escolheu você justamente porque você é único. Ele olhou para você e gostou de você porque você é único. Ele teve o trabalho de fazer uma pessoa única, e se Ele fez isso, é porque Ele tem os olhos colocados em você. Não se compare com os outros, não se sinta melhor. É terrível quando alguém se sinta melhor, eu mereço mais do que aquele. Parece aquela história do fariseu e do publicano na oração. Nunca faça isso, mas também nunca se coloque na posição invertida. Quem sou eu, Senhor? Se o Senhor te escolheu, você é o escolhido dEle. Por isso que Maria guardou essa coisa no coração. O que o anjo disse para ela? Você é favorecida. E sabe o que ela disse? Eu sou. Você é abençoada. E ela disse o quê? Eu sou. Você vai crescer. E ela disse, eu vou. Estava ouvindo o pastor Luiz essa semana, e ele estava dizendo que ele acredita na Bíblia e duvida de todas as outras coisas. E se a Bíblia diz que Jonas foi engolido pela baleia, ele acredita. E se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, se está escrito na Bíblia, ele acreditava também. Mas não está, porque a palavra de Deus é a verdade, e essa verdade se transforma em semente na vida de cada um de nós. Deus está plantando semente na sua vida hoje, irmão, pense nisso. A segunda questão desse versículo diz assim, não tenha medo. Não tenha medo, simplesmente não temas. É o que o anjo disse para Maria, porque você encontrou o favor de Deus. Digo, o favor de Deus lança fora todo medo. Por que tem medo? Porque acha que não é justo, porque acha que não merece, porque acha que não é bom o suficiente, ou acha que é melhor do que os outros, tanto faz. Tanto uma coisa contra a outra vai dar no mesmo lugar. Mas Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, tendo pois sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, não tenha medo. Não tenha medo de Deus. Você já fez as pazes com Ele em Cristo Jesus. Cristo Jesus já uniu os dedinhos de novo. E agora, você tem paz com Deus. É a paz. Outro dia eu estava meditando e o Espírito Santo me deu luz sobre um texto que passava às vezes batido por esse pequeno detalhe. Lá em Isaías 53, que é o texto mais messiânico de todos, talvez, do Antigo Testamento, e diz... E Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades e todas as minhas dores, e o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. O que isso tem a ver? Tem a ver que a paz de Deus foi paga. A paz de Deus não vem no psicólogo. Não adianta você ir para a praia, botar a perninha para cima, ter muito dinheiro para gastar e torrar no shopping. A paz de Deus, ela vem de Cristo, e Cristo pagou por ela. Porque o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Se Ele pagou, é meu. E se é meu, eu quero. Quero, é meu. Sabe qual é o bom disso tudo? Tem paz para mim e para você. Tem provisão para mim e para você. Tem prosperidade para mim e para você. Tem família para mim e para você, e não é a mesma.
tem alegria do Senhor para mim e para você. Deus tem muito mais do que você é capaz de pedir, pensar ou imaginar, mas daqui a pouco a gente pensa mais um pouquinho sobre isso. O que causa medo na pessoa? Medo de fracassar. Tem uma frase muito interessante que eu escuto muito: e se der errado? E se der ruim? É claro que eu não botei assim, mas e se eu fracassar? O que todos vão pensar de mim? Quem é todos? Eu estou todo errado. Deus não vai me escolher. Já percebeu qual é o ponto central desses argumentos que são muitos usados? Eu. Qual é o argumento central? Eu. É o ego. E se eu fracassar? E se Deus não me favorecer? E se eu não avançar? E se eu? E não avança. Por quê? Porque você está colocando quem na frente? O ego, o eu, o você. Porém, Maria guardava todas essas coisas no seu coração, porque a palavra de Deus para ela é a mesma palavra para você. A tradução comum diz: salve, ó graciada. A tradução que nós usamos diz: alegre-se, mulher favorecida. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: o favor de Deus está sobre a sua vida. Você é habitação do Espírito Santo, querido. O ponto central de você receber o favor de Deus é você parar de olhar para si mesmo e olhar sempre para Cristo. Você é habitação do Espírito Santo. É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Lucas capítulo 1, 34 e 35 diz assim: Maria, porém, perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. Por quê? Porque a promessa que Deus deu para ela, a palavra que Deus deu para ela, era impossível. Uma mulher que não conhecia marido, não tinha relação sexual, ser mãe. Depois a gente vai ver o que o anjo disse, o que Gabriel falou a esse respeito para Maria. Mas a palavra é ela possível. E ela pergunta: como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem. Semana passada, no mover aqui da conferência, o irmão depois do culto me procurou e disse assim: é loucura, apóstolo. E eu gosto de loucura. Falei para ele: compartilha comigo. Eu não tenho um centavo, mas Deus disse que eu vou dar a entrada dos 80 mil inteiro do sítio. E eu falei para ele assim: Deus já te deu o recurso. Você não tem, mas Ele já te entregou o mais importante. Entregou uma palavra, uma semente. O que tem que fazer? Guardar no coração. Triste, desanimador, nos deixa desapontado. É quando consegue entrar aqui, participar do mover de Deus, um culto ao Senhor, e não receber nenhuma palavra. Meu Deus do céu! Nenhuma. Como pode? Maria perguntou: então eu sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. O que ia fazer o bebê nascer na vida dela era diga, Espírito Santo. Era eu não estou ouvindo, não tem uma igreja aqui, era E aonde é que o Espírito Santo habita hoje? Aonde? Aonde? O mesmo Espírito Santo que fez Jesus nascer de uma virgem habita dentro de você. E é o mesmo Espírito Santo que Efésios diz ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele também habita dentro de você. Será possível que dentro desse coração, esse coração duro, só tem palavra de negligente, só tem palavra de dúvida, de incredulidade? Hoje, diga hoje, uma semente de fé precisa brotar no seu coração. Não podemos ser uma igreja de palavra retórica, porque tem muitas por aí, em que se prega e nada acontece. Precisa ser uma igreja viva. E o que é uma igreja viva? É uma igreja que se move no Espírito Santo. Não uma igreja que se move na força da carne, na opinião pessoal, mas que se move no poder do Espírito Santo. Assim como Jesus conversou com Nicodemos e disse: quem é nascido da carne é carne. E na igreja tem muita gente que é nascido da carne, vai para o céu, porque recebeu Jesus, mas nunca experimentou algo mais do Senhor.
mas não será assim aqui. Eu estou diante de uma igreja que recebe, que é cheia do poder do Espírito Santo, que vai se mover no poder do Espírito Santo como o vento, que você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas o Espírito próprio o guia e o leva onde ele precisa ir. Essa será a sua vida, esse será o seu futuro, essa será a sua história. Tem algum crente aqui, pelo amor de Deus, se manifesta? Maria recebeu um bebê sendo virgem. O que é impossível para você? Quando Maria disse que é virgem, na verdade, ela estava fazendo uma declaração que não estava preparada para aquela missão. Ela não podia, ela não tinha condição. Afinal, uma virgem não pode dar luz. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: Deus gosta disso. Gosta disso. Ele gosta dos improváveis. Ele despreza aqueles que são poderosos para poder agir naqueles que são improváveis. Jardim Catarina é uma terra de improváveis, mas que dobra o joelho de muita gente, porque dessa terra nascem, crescem, prosperam profetas que estão nas nações, porque Deus gosta do improvável. Deus escolheu você, igreja de improváveis, para que o poder dele repouse sobre você no Espírito Santo e a diferença seja feita através da sua vida. Eu creio nessa palavra, digo amém. Temo que ninguém queira dizer. Então, como é que isso funciona? Zacarias 4, versículo 6. Eu vou ler só a parte final, embora o versículo vai estar todo ali. Diz assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu, diz o Senhor dos Exércitos. Se não fosse o Espírito Santo, Jesus não teria nascido. Mas e Maria? Quantas Marias existiam naquela época? Eu não sei se eu posso colocar no plural, embora o Espírito Santo seja uma pessoa e me permita. Quantos Espíritos Santos existiam naquela época? Era um só. O Espírito Santo, ele continua aqui hoje, mas nós temos muitas Marias hoje. Deus quer usar cada um de nós. Deus quer usar cada uma de nós. Então não é na sua força. Quanto mais rápido a gente entende isso, não é na minha força, não é no meu poder. Sabe, não estou dizendo que você não é forte em si mesmo, não tem capacidades, mas não é na sua força, é no poder do Espírito Santo. É Ele que vai fazer. Por quê? Porque é Ele que derruba a muralha, porque é Ele que faz mar se abrir, porque você só consegue fazer o possível. O possível é contigo, está na sua mão realizar, mas Deus quer fazer o impossível através de você. Nós, diga nós. Não, muito impessoal. Diga eu sou chamado para fazer o impossível. O que é o impossível? Um indivíduo que não tem um centavo vai uma oferta de 80 mil. O que é impossível? Você colocar a mão sobre uma pessoa, o Espírito Santo ministrar através da sua vida e o cego enxergar. Aquele que o médico já disse não vai enxergar. O médico diz vai morrer e você diz vai viver. Porque existe uma palavra de Deus na sua boca e as águas do Espírito que estão no seu interior vão fluir. Mas baixa a bolinha aí, irmão. Vira para quem está do seu lado, baixa a bolinha. Você é vaso. O poder vem do Espírito Santo de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Sabe, Deus está gerando algo em você, algo que será para o seu próprio benefício. Você vai se beneficiar, mas não é só para você. Eu queria ler um texto um pouquinho grande, eu não vou comentar porque não vai dar, mas Romanos 8, a partir do 28, diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Diga, o bem tem a ver com o propósito. E tem gente que acha que o bem é para desfrutar. O bem que Deus quer fazer para você e que Ele faz com que todas as coisas convirjam para esse bem, é porque existe um propósito de Deus na sua vida. E às vezes esse propósito não é fazer de você um milionário com uma casa de campo, nem uma casinha branca lá em cima da montanha, nem com uma grande empresa. Talvez Deus tenha um propósito na sua vida e mande você lá para o Afeganistão falar de Jesus. Mas eu quero dizer que se existe um propósito, todas as coisas vão cooperar para o bem desse propósito. Que propósito é esse? Eu vou falar de um propósito geral. 29 diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus, diga eu,
Sou conhecido por Deus antes de nascer. É por isso que eu não acredito em mulher estéril. Deus tem propósito e faz da estéril mãe de filhos. É o Deus que ressuscita mortos. Vocês aí mais ainda, todo mundo morto. Mas todos também ressuscitados em Cristo Jesus, para uma nova vida. Oh meu Deus, não tem nenhum crente aqui que se alegra nisso, eu me alegro nessa palavra, eu recebo isso de Deus todo dia. Mas qual é o propósito? Olha só o propósito, Deus te conheceu antes e te predestinou para você se tornar, repete essa palavrinha comigo assim, semelhante à imagem de seu Filho. Ele é o primeiro. Fala, ele é o primeiro. A Bíblia chama Jesus de primogênito. Ele é o primogênito por quê? Porque ele é o primeiro de uma raça. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Cada um de nós agora faz parte disso. Eu quero dizer uma coisa para você. Tudo o que acontece na sua vida, mesmo aquilo que aparentemente é ruim, coopera para o bem. Para o seu bem, porque você ama a Deus. E qual é o propósito de Deus? Que você se torne semelhante ao Filho dele. Deixa eu completar só o texto, versículo 30 diz assim: depois de predestiná-los, ele os chamou, depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declarar os justos, deu-lhes a sua glória. Que isso, hein? É pouca coisa? Quase que eu estou falando no pano em vez de falar no microfone, está quente aqui. Ele compartilhou com você a glória dele, do unigênito. Agora o unigênito não é mais unigênito, agora o unigênito ele é primogênito. Ele é primogênito porque nós somos semelhantes a ele. João diz que assim como Jesus é, nós somos também nessa terra. Paulo diz, eu tenho a mente de Cristo. Paulo diz também, nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Há uma simbiose, há uma empatia, há um amalgamar entre Jesus e você. Não pode mais ser separado. O Espírito Santo habita no seu coração. E o que falta então, Senhor? Essa às vezes é uma pergunta que nós fazemos, e às vezes fazemos até de uma forma mais desesperada ou descontrolada. E Maria é um exemplo extraordinário para eu te dizer aquilo que falta na sua vida. Sabe, essa foi a grande ideia, a grande revelação que Maria teve foi essa. Deixa o texto falar por si só. Lucas 1, 37 e 38 diz assim: porque para Deus não haverá... Mas eu sou virgem, não tenho marido, como é que eu vou ter um filho? Porque para Deus não haverá impossíveis. É o Deus que faz o cego ver, que faz o morto ressuscitar, que faz a virgem ser mãe de filho. É o Deus que faz a velhinha Sara ter um bebê depois de 90 anos de idade, que faz Abraão procriar depois dos 100. É o Deus que não é impossível. Esse é o Deus que libera palavras sobre a nossa vida e nós somos desafiados a crer nele contra o impossível. É disso que a Bíblia fala de Abraão no livro de Romanos. Em esperança creu contra a própria esperança. Quando não havia mais possibilidade, ele continuou crendo. Eu estou falando que o Deus do impossível habita dentro de você e esse seu coração precisa guardar as palavras dele. E Deus escolheu a loucura da pregação, diz Paulo. Um homem pregando em nome do Senhor. E hoje, nessa noite, centenas de milhares de homens estão pregando, mulheres, pessoas estão pregando em nome do Senhor, liberando semente sobre o povo. Meu Deus, o que você está fazendo com a semente? O que nós estamos fazendo com essa semente? Maria fez o quê? Ela guardou em seu coração e meditou em cada uma delas.
estou pensando se falo ou não falo, tá? Não é que eu esqueci o que eu ia dizer, não. Eu estou pensando se falo ou não falo. Pastores e líderes, muitas das vezes, eles só procuram uma palavra quando eles querem compartilhar a palavra com alguém. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós precisamos nos colocar na posição de quem vai receber a palavra. Porque quando eu recebo a palavra, eu não sou o semeador, meu coração é terra. Quando eu libero a palavra, eu sou o semeador, mas ainda assim semeando, o meu coração precisa continuar sendo terra boa. Porque é o Espírito Santo que está falando através de nós. Então o anjo disse para Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir. Não cumpriu na minha vida, o que você fez com a semente? Varreu? Deixou o diabo levar? Às vezes o diabo é seu marido. Deixa eu falar aqui para o YouTube, porque as pessoas que estão lá não pegam a situação, né? Não é que o marido seja o demônio, mas Deus usa as pessoas, e o diabo também usa. Usa as pessoas para roubar você, roubar a bênção de você. E às vezes é a pessoa que mais você ama, que mais respeita. E ela naturalmente pensa que está falando um conselho, está te dando um conselho bom. E na verdade é o inimigo usando para roubar de você uma semente que pode mudar a história da sua vida. A mulher de Jó uma vez disse para ele assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você acha que essa palavra veio de Deus ou que essa palavra veio do maligno? Pois é, você já tem a resposta. Então tome cuidado, quando Deus dá uma palavra para você, não permita que ninguém a roube do seu coração. Quem pode dizer amém aqui? Diz glória a Deus aqui. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, cada uma delas vai se cumprir na sua vida. Então disse Maria, olha aí o segredo, preste atenção. Mexe com quem está do seu lado aí, se liga. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. O que foi que ela falou? O que foi que Maria disse? Pergunta para quem está do seu lado, você quer isso na sua vida? É uma escolha. Há pessoas que não querem. Não querem. Querem Jesus, querem ir para o céu e vão. Mas Deus tem um propósito maior para você. Mas tem que querer. Tem que dizer igual Maria disse, que se cumpra em mim, conforme a sua palavra. E quando você vai ver a vida de Maria, as experiências que ela teve, ela perdeu seu marido ainda na juventude. É isso que você quer? Mas todas as coisas cooperam por propósito de Deus na vida dela. Ela viu a sua família desunida. Ou você acha que os irmãos de Jesus, todo mundo era crente, discípulo de Jesus? Não era não. Eles queriam ver Jesus pelas costas, igualzinho os irmãos de José fizeram com ele no Egito. Dizia para Jesus assim, não tem profeta na Galileia, vai para Jerusalém, onde estão os sacerdotes, os fariseus, onde está o pessoal que quer, vapo. Eles queriam muito bem de Jesus. E Maria estava vendo isso, a sua família não foi unida, foi desunida. Até o dia em que ela teve talvez o maior de todos os sofrimentos, que foi ver o seu próprio filho ser chicoteado e pendurado numa cruz para morrer sendo inocente. E do alto da cruz, Jesus se reporta a ela e diz assim, mulher, e fala para João, teu filho, tua mãe, cuida dela. E Maria guardava essas coisas aonde? Por que você quer? Você quer ser usado por Deus? Está disposto? É um preço. É um preço. Preço. A igreja vai para o céu, mas alguns da igreja pagam um preço maior. Por quê? Porque tem a coragem de dizer, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Por que eu digo isso? Porque eu sei que no final vai dar bom.
Porque Deus não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. E eu estou disposto a arriscar, porque eu confio no meu Deus. O que eu vou fazer? Eu vou viver uma vida comum e medíocre? Ou vou viver uma vida para a glória de Deus? Isso é uma escolha que crente tem que fazer. Você pode ser um crente comum e medíocre, você pode viver uma vida de crente para a glória de Deus. A diferença vai estar na sua resposta, porque Maria, qualquer um de nós é Maria, porque todos nós também possuímos o Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu sobre você e vai fazer um milagre acontecer na sua vida, o mover acontecer, mas esse mover tem que pagar um preço. Vamos pagar. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim segundo a tua palavra. E o anjo disse assim: agora sim eu ouvi o que eu queria. Tchau. Vai na sua força. Ah, meu Deus. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que você, é capaz de pedir ou pensar de acordo com o seu poder, que atua em nós. E a gente lê esse texto e fica pensando assim: a mansão, um negócio próspero, viajar para a Europa todo ano, ter comida do bom e do melhor, e a gente fica pensando só nessas coisas naturais. Não que Deus não possa dar elas para você, mas o que Deus tem para você, isso é o que você é capaz de pensar. Agora, o que Deus tem para você é muito maior do que você é capaz de pedir, de pensar ou de imaginar. Por quê? Uma boa interpretação diz assim ali, ó: por causa do poder que atua em mim. Porque existe um poder que atua em você. E esse poder é que vai fazer com que todas essas coisas aconteçam na sua vida. Mas tem que ter uma atitude. Qual é a atitude? Cumpra-se em mim conforme a tua. Quantos estão recebendo palavra aqui? Sabe, se um quarto de vocês receber essa palavra e ela multiplicar 100 vezes, esse bairro vai ser sacudido com o poder do Evangelho. O bairro onde você mora, a cidade onde você mora, porque alguns estão aqui e não moram nesse bairro, nem nessa cidade, vai ser sacudido com o poder do Evangelho. Por quê? Jeremias 1,12 responde: o Senhor me disse, Jeremias fala, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. É o Deus que não deixa palavras caídas no chão, e a palavra de Deus não volta vazia. Por isso 2 Coríntios 1,20 diz: tantas quantas forem as promessas de Deus, todas, algumas, poucas, uma, não, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós. Diga: por mim. Mas para a glória de quem? Que ele cresça. Amém. Você já entendeu? Que ele cresça. Para terminar, versículo 45 de Lucas 1 diz assim: Maria, você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Quem é o abençoado? É aquele que crê. Crê em quê? No tempo das fake news, cremos em tantas coisas, mas abençoado é aquele que crê no que o Senhor disse que faria. Maria foi abençoada porque creu. Porque Maria creu sem experimentar, por isso ela recebeu. Eu queria entrar um pouco nesse assunto, mas não vai dar tempo. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher de fé, são aqueles, ou é aquele, ou é aquela que crê, mesmo sem ver. Porque se você ver, se você pegar, você não precisa de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé?
A versão bíblica diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós cremos e a prova das coisas que esperamos. Pois eu quero dizer para você que fé é você acreditar que Deus vai fazer exatamente o que Ele prometeu que faria. Isso é fé. Mas eu não tenho. Do ponto de vista meu, Ele vai fazer. Do ponto de vista dele, Ele já fez na minha vida. Então, se você receber uma semente, uma palavra, creia, mesmo que pareça impossível, pois Deus está fazendo o impossível agir na sua vida agora. Diga agora. Então, fica de pé comigo em nome de Jesus e diga assim: Deus está fazendo o impossível acontecer agora. Qual é a resposta que eu preciso dar? Eis aqui o servo do... Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Tem algum crente aqui? Dá um aplauso a Jesus em nome dele. Glória seja a Ele.